Para de falar mal do teu pastor, para de criticar o anjo da igreja, para de fazer motim contra o ungido do Senhor. Respeita o seu pastor, respeita a sua pastora, respeita a bispa, respeita o bispo, respeita o apóstolo, respeita quem está na frente, respeita o diácono com ação pastoral, respeita o presbítero com ação pastoral, respeita o auxiliar de trabalho com ação pastoral, respeita o irmão que está ali, que não tem cargo eclesiástico nenhum, mas é o irmão que está ali representando o pastor, é a irmã que está ali representando o pastor. Respeita. Você não foi consagrado a presbítero para bater de frente contra a autoridade do pastor. Você não foi. Então respeita. Em nome de Jesus, respeita. Em nome de Jesus. Vamos para o versículo 9. Estaremos aqui terminando Tito. E apegue-se firmemente à mensagem fiel. Olha, apegue-se firmemente à mensagem fiel. Apegue-se, a Bíblia, apegue-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada. Leia, medite, coma, se alimente, que você é chamado com exclusividade para a docência dentro da casa do Senhor. Mas se você não tem chamada para a docência, você vai para o governo. Se você não tem chamada para o governo nem docência, você vai para a intercessão. Não falta lugar para colocar os presbíteros. Não falta tarefa. Então, apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar os outros pela sã doutrina, para que seja capaz, presbítero, você tem que ser capaz de encorajar os irmãos. É você, presbítero. Você tem que ser capaz de encorajar os irmãos na sã doutrina e contestar, refutar os que se opõem a ela. A Bíblia está dizendo que o presbítero é aquele homem chamado para bater de frente com quem refuta a palavra. O presbítero é para bater de frente com aquele que se opõe à sã doutrina. Você, presbítero, foi chamado para refutar, para contestar, para contradizer o irmão ou a irmã que é contra a sã doutrina, que é contra a palavra de Deus, que se opõe os ensinamentos da Bíblia. Você foi chamado para isso. Agora, você manda o presbítero, vai lá, irmão, falar com aquele irmão que está ali falando mal da palavra, falando mal da mensagem, vai ali, irmão, conversar com o irmão. O presbítero vai. Aí quando chega lá, ele fala, não, pastor, o irmão está certo. Ele está certo. Ele está certo, meu pastor. Ele está coberto de razão, ele está certo. Você está dando apoio a uma pessoa que nunca será corrigida, nunca. Porque você está apoiando alguém que está se opondo à palavra de Deus. Porque quando um presbítero verdadeiramente assume a responsabilidade de presbítero, ele vai lá no irmão e fala, irmão, você está errado. Cala a sua boca. Você está errado.
A palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser falada. Você está errado. Cala a sua boca. Pare de bater de frente com a palavra, com o ensinamento da Bíblia. Mas não, ao invés de corrigir o irmão, ele dá razão para o irmão que está lá, amuado, insatisfeito, querendo briga, querendo confusão. Se você, presbítero, dá razão para quem quer confusão, o que é que se pode esperar de você? O pastor vai esperar o que de você? O pastor tem o que de esperar de você? Você faz parte. Faz parte da revolta do irmão. Você é cúmplice. Você é condescendente. O irmão está só falando, reverberando o que você queria falar. Então, se você é conivente com quem se opõe à Bíblia, se opõe à mensagem, se opõe à palavra, o que é que se espera de um presbítero desse? Nada. Então, há muitos presbíteros, que está fora daquilo que verdadeiramente o cargo de presbítero apresenta. Aquilo que a Bíblia apresenta acerca do presbítero é tremendo. Agora, muitos não cumprem. Por isso que você tem que aprender. Para quando você for um presbítero, não cometer o mesmo erro dos outros. Veja o que diz aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas o cargo de presbítero surgiu de ancião, né? Presbítero, ancião, superintendente. Quando vamos para o significado da palavra ancião, é aquela pessoa de mais idade. Ancião, de mais idade. O presbítero, ele verdadeiramente, no original, ele é para ser consagrado aquela pessoa mais idônea, aquela pessoa mais madura, entendeu? Mas como a seara é grande e os ceifeiros são um pouquinho, né? Aí consagra menino, consagra gente jovem e seja o que Deus quiser, né? Mas na realidade diz aqui que alguém de mais idade é que tem que ser presbítero. Tem que ser presbítero. No Novo Testamento, as duas palavras, ancião e presbítero, são intercambiáveis para o mesmo oficial da igreja cristã. Na época de Paulo, tanto o ancião como o presbítero era a mesma coisa, tá? E nós encontramos aqui, na palavra de Deus, a autoridade dos anciãos, né? Que foi reconhecida desde cedo na história de Israel, quando Moisés foi comissionado de transmitir a mensagem de Deus aos anciãos de Israel. Está lá em Êxodo, capítulo de número 3, versículo 16. E eles representaram o povo em importantes períodos do Êxodo, os anciãos, né? Foi dentre os anciãos que designou-se um conselho de 70 oficiais indicados para assistir Moisés na decisão de disputas. Os anciãos tiveram contínua responsabilidade na vida de Israel, tanto na administração local quanto na nacional, desde o tempo de Josué até os dias de Esdras. Então, ancião, presbítero, né? É tudo a mesma coisa, o mesmo significado da palavra, né? Nós encontramos o Sinédrio de Jerusalém, que atuava como a suprema corte dos judeus, composta de anciãos, de presbítero, né? Também encontramos que
os chefes da sinagoga, também composta de anciãos, a chefia da sinagoga. A principal função dos anciãos era estudar e ensinar a lei. Então, basicamente, os anciãos os anciões, né, viviam estudando e aplicando a lei, tá bom? E nós encontramos Paulo, ele escreve sobre um amplo conjunto de ministérios fundamentados nos dons do Espírito Santo. Aí Paulo fala do apóstolo, do profeta, do evangelista, dos pastores, dos mestres, dos operadores de milagres. Ele fala de pessoas que tinham o dom de cura, pessoas do socorro, que essa pessoa do socorro aqui é justamente a obra social dentro da igreja, a GEPAS, né? Socorro do governo, que é administração da igreja, até o de falar em variedade de línguas, Paulo colocava um presbítero nessa função e também aquele que interpretava línguas. Então, a função era uma coisa, a posição era outra. Então, Paulo, ele tinha um concílio de presbítero, onde todos eram presbíteros com função diferenciada, né? Então, os que tinham o dom do socorro e o de governo podiam, da mesma forma, ser encontrado entre os diáconos também, porque a diaconia também vem socorro, a função de socorro, obra social, diaconia, servir, né? O governo também da casa do Senhor, muitos que eram diácono assumiam ali o governo, que se chama parte da administração da igreja. Administrar, varrer, arrumar, zelar, cuidar, limpar, manutenção, servir, diaconia, né? Então, tanto presbíteros como diácono assumia a função de socorro e de governo nos dias de Paulo. Então, nós estamos aqui trazendo essas informações, né? E nós queremos também, os irmãos sabem que os presbíteros, né? Os presbíteros, eles eram as pessoas exclusivas para ungir e orar pelos doentes. Eu gosto muito de agir assim, como manda a Bíblia, né? De chamar os presbíteros para estar ali ungindo e orando pelos doentes, para que se cumpra verdadeiramente o que está escrito na palavra de Deus. Entendeu? O sistema sistema moderno de governo eclesiástico que temos nas igrejas hoje é o episcopal, presbiteriana e o congregacional. Então, o episcopal, bispo, sacerdote, né? E tem também os presbíteros, diáconos, aí tem o sistema de governo eclesiástico presbiteriano e tem o congregacional, né? Que os únicos oficiais que são reconhecidos, aí vem os pastores, a Assembleia de Deus se encaixa mais no congregacional, que é isso que nós estamos apresentando para vocês. Abra sua Bíblia aí, eu vou ler aqui na King James, né, 1611,